Muito bem, então vamos falar aqui desse caso clínico. A doutora Fernanda mandou para a gente de novo mais um caso clínico muito interessante. Esse caso clínico envolve um pouco mais de clínica, como qualquer caso clínico, mas a gente vai colocar alguns conhecimentos aí de física também neste caso. Então o nosso caso da semana mostra aí um paciente de 3 anos e 16 quilos que vai fazer uma herniorrafia inguinal com bloqueio ilinguinal mais anestesia geral e vai ser mantido aí em respiração espontânea com a máscara facial. Esse paciente tem história de asma brônquica e a última crise foi há mais ou menos 2 meses, mas sem necessidade de ir no hospital, em casa mesmo foi tratado aí com inalaçãozinha e deu tudo bem. Foi induzido com sevoflurano na indução da anestesia, indução inalatória com sevo, aí foi utilizado um sistema de máscara mais bolsa reservatório com a entrada do fluxo de gases frescos próximo ao paciente, tá? E saída de anestésicos e saída de gases frescos próximos ao anestesiologista. Conexão em T na saída da máscara e na entrada do balão. Depois de indução anestésica, fez-se aí um bloqueio ilinguinal nesse paciente e foi mantido em respiração espontânea aí durante todo o procedimento com esse balão e máscara facial. Depois de 15 minutos, essa criança começou aí a ter um aumento do CO2, começou a ter hipercapnia e teve aí uma dessaturação. Foi realizada uma pressão positiva, uma ventilação com pressão positiva e teve uma melhora momentânea da saturação, mas depois ele evoluiu com uma dificuldade respiratória, ventilação prejudicada, sibilos e roncos na ausculta pulmonar. Então, sobre este caso, a gente formulou aqui 3 questões. Então, primeiro, qual é aí o sistema de ventilação utilizado na indução do paciente? 2, qual a provável causa aí da reinalação de CO2, dessa reinalação de CO2, essa retenção de CO2 e como que ela poderia ter sido evitada? E aí, quais são as hipóteses para esse quadro aí que ocorreu no final dessa cirurgia? Muito bem. Então, primeiro a gente vai falar sobre o sistema ventilatório. A gente falou sobre os sistemas ventilatórios pediátricos, lá os sistemas abertos. Então, aqui eu tenho o quê? Um paciente que tem um sistema de máscara, mais bolsa reservatória, entrada de fluxo de gases próximos ao paciente. Qual que é esse tipo de sistema ventilatório? Esse tipo é o sistema de Mapleson tipo D. Então, o paciente é o P aqui, P de paciente, o fluxo de gás fresco e fluxo de gases frescos entram próximo ao paciente, né? Longe do anestesista. Próximo ao paciente, Mapleson D. Tá? Então, quando a gente induz a criança, a gente induz pelo Mapleson D. Por que é melhor induzir a criança no Mapleson D? Porque o fluxo está mais próximo da criança. Eu acabo tendo uma indução inalatória muito mais rápida, né? Porque eu demoraria mais para induzir por aqui, porque o caminho aqui é maior, mas eu tenho uma indução mais rápida da criança, certo? Muito bem, então para a indução dessa criança, o Mapleson dele é adequado para a indução, mas para a manutenção, lembre-se que o Mapleson dele não era adequado. Qual que era o melhor para manter o paciente em ventilação espontânea? É manter um sistema ventilatório do Mapleson D. Então, o que causa aí a retenção do CO2 desse paciente? O Mapleson D. E por que ele causa essa retenção no paciente? Porque... Por quê? Porque ele acaba retendo mais CO2, né? Ele acaba retendo mais CO2 se ele é deixado em ventilação espontânea, ele acaba retendo mais CO2. Se retém mais CO2 aqui entre o fluxo de gás fresco e o CO2, ele acaba tendendo a sair por aqui, ou seja, acumula mais CO2 no circuito. Por isso que o Mapleson dele não deve ser utilizado em ventilação espontânea, né? Ele não é bom em ventilação espontânea, ele é bom em ventilação controlada, não é ventilação manual. Em ventilação controlada, quando eu controlo a ventilação, ele é melhor o Mapleson D. Então, o que eu poderia melhorar esse meu CO2, essa retenção de CO2? Eu induzo pelo Mapleson D
E depois que eu fiz a indução e o paciente já dormiu, eu passo para o Mapleson A, eu ponho ele distal ao paciente, A de anestesista, próximo ao anestesista. Aí aquele CO2, ele vai sair por aqui, né? Porque o fluxo vai entrando aqui. O fluxo entrando aqui, o paciente, a hora que ele expira, ele vai mandar o CO2 aqui. Então eu não tenho mais a retenção do CO2. Por isso que o Mapleson A é melhor que o Mapleson D em ventilação espontânea. Então a resposta é essa. Causa retenção de CO2 o Mapleson D, e em ventilação espontânea, mando ele para o Mapleson A. Certo? E quais são aí as causas de dificuldade respiratória? A primeira causa de dificuldade respiratória, esse paciente ele começou a ter muita retenção de CO2, e isso é uma das principais causas aí, uma das principais causas de o paciente até entrar em apneia por causa do aumento do CO2 e ter um quadro aí de dificuldade respiratória. Nesse caso não é o que mais se sugere, mas é uma das hipóteses. As outras hipóteses que entram aqui são pelo antecedente de asma, né, desse paciente, ele está fazendo aí um broncoespasmo durante a cirurgia. Se o paciente estiver fora de plano, ou tiver alguma irritação, ele pode, por acaso, aí entrar em broncoespasmo, pode ser uma das hipóteses diagnósticas. Outra hipótese que é frequente em crianças é o laringoespasmo. O laringoespasmo também pode ocorrer e pode ser a causa aí dessa dificuldade respiratória. E por último, é importante a gente lembrar que apesar do paciente estar em jejum, existe uma possibilidade de aspiração, uma vez que esse paciente está só com uma máscara facial, e aí a chance dele regurgitar e vomitar e aspirar também ocorre nesse paciente. Então, uma das causas aí que você tem que ver nesse paciente é a possibilidade de aspiração. Ok, pessoal? Lembrar sempre que em criança, já que a gente está falando de anestesia, um pouquinho de anestesia pediátrica, lembrar que criança, cirurgias que duram mais de 30, 40 minutos, elas devem já ser entubadas ou colocadas em ventilação controlada, tá bom? Criança não pode ficar em ventilação espontânea, que ela acaba fadigando mais rápido, porque ele tem uma musculatura mais fraca, e ela acaba retendo muito CO2, ela demora muito para acordar. Então, pacientes pediátricos que vão ser submetidos a cirurgias de mais de 40 minutos devem ser ventilados de uma forma mecânica, ventilação controlada e não em ventilação espontânea, tá? Mas tem que entubar toda a criança? Se você conseguir mantê-la numa máscara laríngea, você pode mantê-la numa máscara laríngea durante 1 hora, 1h30, até 2 horas sem problema, né? Mas pode se entubar essa paciente e colocar em ventilação controlada também. O que hoje a tendência na anestesia pediátrica é sempre manter esse paciente em ventilação controlada. Ok, pessoal? Então esse foi o nosso caso clínico da semana e até semana que vem. Obrigado.